Olá! Se você é corretor de imóveis, construtor, incorporador, investidor e empreendedor do mercado imobiliário, não perca o programa Imóvel Nota 10. Aqui vamos apresentar as melhores opções à venda de imóveis em lançamento, os famosos imóveis na planta, em fase de obra e os prontos para morar, com preços competitivos e condições de pagamento imperdíveis. É só conferir. Sejam todos muito bem-vindos ao Imóvel Nota 10 de hoje. No programa de hoje, recebo Arkley Brito, proprietário da Avançar Financiamentos Imobiliários, que é uma empresa especialista em crédito imobiliário que conecta clientes interessados em financiamento imobiliário. A Avançar atua em Fortaleza e em toda a região metropolitana há mais de 12 anos, contando com uma equipe técnica de analistas e contadores extremamente qualificados, né, Arkley, que irão realizar uma busca efetiva pelas melhores condições e taxas para que você possa realizar com toda segurança, credibilidade e profissionalismo a compra do seu imóvel, seja ele novo ou usado, comercial ou residencial. Arkley, o programa Imóvel Nota 10 de hoje é todo seu. Olá pessoal, tudo bem? Marden, queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui no seu programa, né? Como você mesmo mencionou, nós somos correspondente bancário, já atuamos no mercado imobiliário aqui de Fortaleza há mais de 12 anos, certo? E nós somos correspondente multibancos, né? Então a gente sempre vai ter uma oportunidade para todos aqueles clientes que desejam adquirir, realizar o sonho da casa própria. Perfeito. Objetivamente falando, Arkley, qualquer pessoa pode fazer um financiamento imobiliário? E eu vou complementar essa minha pergunta com um assunto que é de extrema importância no nosso segmento. Qual o papel da Caixa Econômica Federal como a maior fomentadora social do déficit habitacional brasileiro? Marden, qualquer pessoa pode adquirir um financiamento imobiliário desde que ele preencha alguns requisitos, né? O primeiro, né, é ele ser maior de idade, né, ele ter a renda necessária para fazer o financiamento e também ele ter um bom histórico no mercado, que é o famoso rate. Isso. Né? A gente até conversou há pouco, né, sobre clientes que têm a renda suficiente para fazer um financiamento, mas o crédito não é aprovado. Isso é porque ele tem um histórico ruim. Também isso é importante, né, esse histórico que ele tem no mercado. E um detalhe importante também, né, é não conter restrições no CPF, né? Tanto do cliente, se ele for casado, o cônjuge também não pode conter restrições. Então, se todos esses critérios forem estabelecidos para a questão do financiamento imobiliário, com certeza ele pode passar por uma aprovação de crédito. Perfeito. Certo? Sobre a questão da Caixa, né? A Caixa Econômica, sobre a questão do financiamento imobiliário, né? Ela sempre foi o melhor banco para a tratativa dos financiamentos, né? Além do financiamento convencional, que é o SBPE, que é onde, pelo menos lá no escritório, é onde roda 80% dos financiamentos, né? A Caixa Econômica ela também tem outros programas, né? Ela tem o programa Casa Verde e Amarela, né? Que esse aí é a menina dos olhos da Caixa Econômica, né? Mas ela também tem outros programas que alguns outros bancos privados também não têm, que é financiamento pela Procotista, financiamento do Habite Seguro, que são para aqueles profissionais da área de segurança pública, né? Então, a Caixa Econômica ela é muito importante nesse segmento, porque além de ser o banco que tem a melhor taxa de juros, ela ainda oferece essa quantidade de segmentos imobiliários que os clientes podem estar adquirindo financiamento. Esse pacote de serviços, né, para facilitar a sua vida. Isso, exatamente. Emendando, quais os documentos e procedimentos iniciais para pessoas físicas e jurídicas, né, a serem cumpridos para aprovação de um crédito imobiliário? Como faço para comprovar minha renda familiar que você acabou de mencionar? Autônomos podem financiar um imóvel? Marden, a documentação ela é relativamente simples, certo? A gente possui um checklist que o cliente seguindo, ele arrisca, né? A questão da aprovação de crédito sai super rápido. Então, é basicamente documentos de identificação,
comprovante de endereço atualizado e os comprovantes de rendimentos, que podem ser eles contra-cheques ou imposto de renda, certo? Toda essa documentação, né, ela pode ser enviada, né, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou ser entregue presencialmente, não precisa ser nada autenticado, certo? Então, de posse dessa documentação, né, a gente já consegue fazer a avaliação de crédito do cliente, certo? Com relação à questão da comprovação de renda, né, os clientes eles podem declarar a renda dele ou através dos contra-cheques, né, ou através do imposto de renda. No caso do autônomo, né, o próprio imposto de renda ele já tem um campo destinado para o autônomo, que é o em trabalho não assalariado. Ah, perfeito. Né? A movimentação bancária ela não é o suficiente, né, somente para a aprovação de crédito. Né? Então, ela é um complemento das informações que vão no imposto de renda. Então, se aquele autônomo ele declara aquele rendimento que tem trabalho não assalariado no imposto de renda, ele precisa apresentar a movimentação bancária para mostrar ao banco que aquelas informações são condizentes do que ele está declarando no imposto de renda. Que a capacidade dele financeira está adequada e inserida naquela faixa do valor do imóvel que ele deseja adquirir. Isso, exatamente. Perfeito, perfeito. Existe uma grande preocupação das pessoas, em geral, saber se o banco ou a instituição financeira vai invadir a privacidade delas, né? A intimidade das movimentações financeiras, se irão vasculhar, né, e acessar informações que ela não desejaria. Essa preocupação, ela é, digamos assim, geral. Elas podem conseguir financiar um imóvel com um nome, vou até fazer aqui o gesto, nome sujo? Marden, na realidade, não existe a possibilidade, certo, do cliente ter alguma restrição no CPF e passar por uma aprovação de crédito. Na realidade, isso de forma antecipada a gente já verifica. Né? Então, caso o cliente tenha alguma restrição no CPF, ou ele ou o outro participante do processo, até mesmo participantes que não entrem com renda, né? Porque o cliente pode ser casado pelo comunhão parcial de bens e, nesse caso, obrigatoriamente, o cônjuge tem que estar com o nome limpo. Perfeito. Certo? Então, se eles estiverem com alguma restrição no CPF, a gente de forma antecipada já verifica, já passa para o cliente que ele tem que fazer as devidas regularizações. Já indica soluções para que no futuro bem próximo ele seja contemplado exatamente. com a aprovação. Então, se o cliente ele for ágil, né, na regularização desse débito, né, ele pode sem problema nenhum. Ele não precisa esperar um certo período para poder passar por uma análise de crédito, né? Automaticamente, limpou a restrição, o órgão vai pedir de 3 a 5 dias para baixar. Baixou a restrição, ele já pode passar por uma avaliação de crédito, sem problema nenhum. Essa pesquisa socioeconômico-financeira das pessoas, vocês, como você até alertou antes, que a Avançar, ela está com o seu cliente em todas as etapas. Vocês identificando essas restrições, vocês ficam com o compromisso de não só alertar, orientar, mas também de solucionar, dar os meios para que o nosso cliente ele tenha sucesso e alcance a aprovação do crédito. Perfeito? Perfeito, exatamente. A partir do momento que a gente recebe a documentação do cliente, né, a gente vai tirar todas as pesquisas, né, que ele precisa para saber se está com restrição ou não. Se ele não tiver com nenhuma restrição, o segundo passo é exatamente analisar a capacidade de financiamento. Né? A gente analisa a capacidade financeira do cliente, já passa uma simulação para que ele possa verificar como vai ficar as parcelas e se o valor de financiamento que ele tem potencial vai suprir a necessidade para ele poder comprar um imóvel. Então, mediante disso, né, ele dá o ok e a gente já roda a aprovação de crédito no sistema. Né? Agora, se por algum acaso, né, tiver alguma restrição, né, a gente dá as devidas orientações, né, para que ele possa fazer a regularização. Fazendo a regularização, automaticamente, baixou a restrição, ele já passa pela avaliação do sistema. Gente, isso daí que o Arkley acabou de falar é o acompanhamento profissional. A Avançar, ela tem todas as condições
de realizar a sua demanda da forma mais criteriosa para que justamente amanhã você seja contemplado com essa possibilidade de fazer o financiamento. Então, esse acompanhamento profissional dos analistas, dos técnicos da Avançar é de suma importância. Então, procure empresas que tenham know-how histórico para que vocês depositem toda a confiança para alcançar o objetivo de vocês. Você falou em taxa, você falou em parcelas. Aí eu lhe faço aqui uma pergunta bem genérica. Quais as modalidades de financiamentos existentes no momento? Marlon, o banco ele financia até 80% do valor do imóvel, certo? No prazo de até 35 anos. E as parcelas, elas são compostas da seguinte maneira. Ela existe o valor da parcela com a taxa efetiva, certo? Ela existe o seguro obrigatório de morte ou invalidez permanente, que tem por qualquer banco, e a taxa de administração. Esse conjunto é o que vai ser o custo efetivo total, que é o real valor que a parcela que o cliente vai pagar, certo? Então, o que pode variar, né, dentro da parcela seria somente o índice de correção. A taxa de juros dele não varia, né? A taxa de juros, ela é formalizada no dia da emissão do contrato. Então, se ele passar 35 anos pagando esse financiamento, a taxa de juros vai ser a mesma, não vai mudar. O que pode variar é o índice de correção, que geralmente é a TR, e também o seguro de morte ou invalidez permanente, porque de tempos em tempos ele dá uma variada conforme a idade, conforme o cliente vai ficando mais velho. Conta do risco. Exatamente. Perfeito. Certo? Sobre a questão do comprometimento financeiro, né, os bancos, eles sempre usam até 30% do que o cliente ganha para liberar uma parcela para o financiamento. Então, eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Se ele ganha 10 mil, o banco pode liberar uma parcela até 3 mil reais para ele, que nas taxas de juros atuais corresponde a um financiamento em torno de 300 mil. Perfeito. Quer dizer, Arkley, na prática, eu adquiro um imóvel, eu dou um sinal, uma entrada em torno de 20% e tenho esse resíduo que eu vou buscar o financiamento bancário. Em cima desses 80%, que é o meu saldo devedor, é que os bancos irão fazer toda essa análise, vão fazer a simulação e vão mencionar taxa de juro, prazo, valor das parcelas e evolução delas. O meu comprometimento de 30% está em cima do valor total do imóvel, somente desses 80%, que é o meu saldo devedor. Pronto, o seu comprometimento ele só vai estar em cima do saldo devedor. Perfeito. Não seria do valor total do imóvel. Então, ele só vai fazer essa análise em cima do que realmente você vai pegar de empréstimo junto ao banco. Certo? Então, mediante essa análise, né, eu lhe falei que isso é tudo muito sistema. A gente sempre faz uma análise prévia, né, da renda do cliente, já para mostrar qual o potencial de financiamento que ele pode ter. Mas será sempre o sistema, né, que vai definir, certo? Porque, como eu lhe disse, o sistema é quem faz a leitura geral sobre o perfil do cliente. Perfeito. Certo? E um outro detalhe também, complementando a sua pergunta, é que o cliente ele pode sim ter mais de um financiamento. Na realidade, ele pode ter quantos financiamentos a renda dele comportar. Então, se ele consegue, dentro daquele percentual de 30%, ter 2, 3, 4 financiamentos, ele pode ter sem problema nenhum. Propositalmente eu lhe fiz essa pergunta porque vários clientes nossos, quando a gente senta à mesa para conversar sobre forma de pagamento e o financiamento bancário, 90% das pessoas têm dúvida se esse comprometimento é em cima do valor total do imóvel ou se é somente em cima da operação que você está solicitando ao banco. E, aproveitando a sua presença, agora está aqui a boa oportunidade de esclarecer a essas pessoas que têm essa dúvida, porque realmente às vezes assusta. Eu vou fazer o financiamento bancário com base de cálculo em cima do valor total do meu imóvel ou somente em cima desse saldo devedor? Muitas pessoas têm essa dúvida e eu aproveitei a presença aqui valiosa do Arkley Brito para esclarecer isso daí para todos vocês. Arkley, essa assessoria prévia, né, de todas as etapas, ela é de suma importância
para qualquer pessoa que busque esse financiamento imobiliário. A simulação, que está disponível em todos os sites dos bancos, de instituições financeiras, o cidadão e a cidadã, na sua própria casa, no seu próprio escritório, ela pode acessar através dos sites e já ter uma ideia, já ter uma noção de como as parcelas irão se comportar, se está dentro daquela previsão orçamentária sua, a avançar. Ela também orienta ao seu cliente com essa assessoria desde o início, desde a tomada de decisão, quando o cliente lhe procura, até o fechamento? Marley, é muito interessante isso aí, porque, na realidade, a nossa assessoria como correspondente bancário, ela começa até bem antes das tratativas do financiamento imobiliário. Então, a partir do momento, né, que ou o cliente direto, ou um corretor imobiliário, construtora, nos procuram informando que tem um cliente prospectado para uma série de imóveis, né, que ele vai começar ali a olhar, então a gente já entra com esse suporte, né, a gente já verifica a real capacidade financeira do cliente, já verifica se ele tem restrição ou não, já manda uma simulação, né, conforme a renda dele tem potencial de financiamento, já para ele poder fazer essa análise prévia e ver se esse leque de opções que ele tem de imóveis para visitar, se estão dentro da realidade financeira dele. Perfeito. Entendeu? Como e quando a pessoa poderá utilizar o seu saldo do FGTS como par de pagamento e amortizar o saldo devedor nesse financiamento? Isso. A utilização do FGTS, né, ela faz parte dos trâmites do processo de financiamento, certo? E para que o cliente possa utilizar, inicialmente como sinal, ele precisa de se adequar a algumas regras, né? A mais importante é não ter imóvel no nome, ter no mínimo de 36 recolhimentos na vida profissional, porque alguns clientes pensam, né, que pode ser só de uma empresa, mas não, é na vida profissional. E trabalhar ou residir na localidade onde ele está adquirindo o imóvel, né? Então, se ele se adequar a essas 3 regras, ele pode utilizar o FGTS como sinal, né? Lógico que ele não pode sacar esse FGTS e dar em espécie para o vendedor. O vendedor ele irá receber esse FGTS no final do processo, quando o contrato voltar registrado no cartório, ele recebe o financiamento mais o FGTS. Mas ele é considerado como sinal. Depois que passar dessa fase de financiamento, né, aí o cliente vai para uma outra modalidade. Ele não está mais usando como sinal, ele vai usar para amortizar, né? Ele pode fazer, depois do contrato finalizado, ele pode fazer a primeira amortização no tempo que ele quiser. Passar 6 meses, 1 ano. Agora, depois que ele fizer essa primeira amortização, aí ele só poderá fazer de 2 em 2 anos. Olha, super importante essa dica que o Arkley acabou de mencionar. Sabemos que existem as tabelas de financiamento via SAC, que é o Sistema de Amortizações Constantes, e a famosa tabela Price. Cada uma com suas características próprias. Você pode detalhar a estrutura e viabilidade de cada uma delas? Marley, sobre a tabela SAC e da tabela Price, né, cada uma tem as suas particularidades. Sendo que, quando se trata de financiamento imobiliário, né, vai ser muito importante saber como o cliente vai querer tratar do seu processo. Se ele quer um pagamento mais a longo prazo ou mais a curto prazo. Se for mais a longo prazo, a gente indica a SAC, porque apesar dela lhe dar uma prestação maior, a amortização sobre o saldo devedor também é maior. Perfeito. Na Price, né, ela vai lhe dar uma prestação realmente menor, mas consequentemente, né, a amortização sobre o saldo devedor também vai ser maior. O cliente, pela Price, ele só vai sentir mesmo uma amortização maior, né, depois de alguns anos, certo? E qual é a grande diferença também? É porque a SAC,
conforme ela já diz, sistema de amortização constante, elas são parcelas decrescentes. Então vai chegar um momento em que ela vai se igualar à sua prestação da Price e ela vai continuar caindo, e a Price não. Ela é linear, ela vai até o final do processo de financiamento no praticamente o mesmo valor, certo? A gente indica a Price para financiamentos a um curto espaço de tempo, né? Se o cliente for quitar rápido, a Price pode ser vantajosa, certo? E a gente indica também a Price nos financiamentos do programa Casa Verde e Amarela, que são financiamentos relativamente pequenos, né? E o cliente já está pagando ali o seu valor de aluguel, e pela Price ele vai pagar uma parcela parecida com o aluguel, mas morando no que é dele. Perfeito. Hoje está muito em evidência a Selic, taxa Selic, que nada mais é, o que é que significa essa sigla? Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é a mais conhecida taxa básica de juros da nossa economia. Como é que ela impacta nos financiamentos imobiliários? Marden, sobre o impacto da Selic no financiamento imobiliário, certo? Ela não impacta diretamente na taxa de juros, né? Ela é um indicativo de que ela pode subir, de que o banco vai aumentar, né? Mas existe 3 modalidades, né? Que é o financiamento pela TR, pela poupança e pela IPCA, certo? Ela impacta diretamente na poupança. Então, se a Selic sobe, consequentemente sobe a poupança e a prestação do cliente. Mas não estamos falando de taxa fixa, estamos falando de índice de correção. Índice de correção. Certo? Então, quando se trata de financiamento imobiliário, né, a gente sempre indica que o cliente faça pela TR. Né? Porque a TR não é que ela não sofra alterações, certo? Mas ela é a mais conservadora dentro do financiamento imobiliário. Né? Então, se você está pretendendo, né, fazer um financiamento em que você saiba qual a prestação que você vai pagar próximo mês, né, a gente indica que vá pela TR. A IPCA, ela é muito perigosa, ela lhe dá realmente uma prestação excelente, sendo que se a inflação sobe, sobe a prestação e o saldo devedor. Ela está vinculada diretamente com a conjuntura econômica do país. Exatamente. Então, sobe os dois. Sobe a prestação e o saldo devedor. A poupança, né, já é mais atrelada à Selic, né, porque sobe a Selic, consequentemente a poupança, a prestação do cliente. Ela tem um diferencial da IPCA, porque pela poupança, o índice de correção do saldo devedor é pela TR. Perfeito. Então, nesse caso, só iria subir a prestação. Certo? Perfeito. Gente, se a gente pudesse ficar aqui horas e horas, porque é um assunto que você se depara praticamente quando toma essa decisão de adquirir ou um novo imóvel, ou aqueles que já estão, inclusive, já pagando a sua casa própria mediante um financiamento. Então, esse assunto, né, Arkley, ele é muito amplo, muito vasto. Se eu pudesse, eu ficaria aqui com essa técnica que o Arkley tem de explicar de forma bem detalhada, né, uma linguagem de fácil acesso e compreensão de todos vocês. Arkley, nós chegamos no momento final desse nosso bate-papo e, em grande estilo, meu amigo, como eu sempre costumo dizer, chegou o grande momento aqui da nossa pergunta-chave do programa, né? Como a Avançar pode ajudar a audiência do nosso programa Imóvel Nota 10 da Unieducar, com a melhor orientação para a aprovação do seu crédito imobiliário, bancário, dessas pessoas que estão nos assistindo? Deixe aqui seus contatos, o endereço da Avançar aqui em Fortaleza, site, e-mails, o que você desejar para facilitar o seu contato com a Avançar. Fique à vontade, Arkley. Nosso escritório, né, ele fica ali na Senador Virgílio Távora, 1500, sala 1103, no prédio The One Tower, que fica ao lado do Mundo Pet. Né? E o contato é o meu direto. Né? Eu sempre lá no escritório, né, faço essa abordagem inicial, eu faço essa tratativa inicial. Quando o processo segue o seu fluxo, né, ele irá para a mão de algum dos nossos analistas. Mas o meu telefone é o DDD 85 99793 5310. E o nosso site é Avancar,
né, de Avançar Financiamentos.com.br. Acre, merece um brinde esse nosso encontro. Com certeza. Eu aqui também me sinto muito lisonjeado com a sua presença, altamente instrutivo para todos vocês. Fica aqui no nosso rodapé todas essas informações, o QR Code também está à disposição de vocês, e a Avançar, que é a nossa parceira nessa linha de financiamento bancário, está também à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela audiência e fiquem todos com Deus. Gostaram do primeiro programa Imóvel Nota 10? Aqui é o professor Marley Mello, da Universidade Corporativa Unieducar, a maior instituição de ensino à distância do Brasil, e sou o responsável pela condução e apresentação do Imóvel Nota 10, onde irei compartilhar com os meus convidados as informações mais assertivas para vocês na hora de comprar, vender, alugar, permutar e investir em imóveis. Atuo no mercado imobiliário cearense há mais de 20 anos e pretendo repassar as experiências e aprendizados adquiridos nas diversas operações inerentes ao patrimônio imobiliário das pessoas físicas e jurídicas. O propósito do nosso programa é o de abordar temas dos mais variados e importantes do segmento imobiliário cearense e brasileiro, utilizando uma linguagem de fácil compreensão para o público em geral e principalmente a você, que deseja se tornar um corretor de imóveis de sucesso. Teremos nesse bate-papo profissionais do mais alto gabarito, relatando suas atuações e dando dicas que irão servir de orientação para que você faça um excelente negócio. E ao final de cada programa, farei a pergunta-chave a todos os meus parceiros e amigos do mercado. Na sua opinião, qual é o Imóvel Nota 10? Portanto, não percam os próximos programas, embarque nesse passeio imobiliário e tenham todos uma excelente viagem.